Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos em Neurotrauma, em associação com a Academia Brasileira de Neurocirurgia, com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia e com a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Essa reunião de hoje, como nós dizemos sempre, é a reunião mais importante do mês, que é a nossa reunião de serviços. E hoje nós temos o serviço que é a pérola da neurocirurgia mineira, que é o serviço da neurocirurgia da Santa Casa, né, de Belo Horizonte. É um serviço que tem como marca a excelência dos seus profissionais, dedicação, didática, ensino. É um serviço que tem uma história muito sólida na residência, na formação de neurocirurgiões e na construção de uma neurocirurgia que não se baseia apenas no básico, naquilo que é feito no dia a dia da neurocirurgia geral, mas que tem profissionais que buscam mesmo dentro de uma estrutura do SUS, recursos que muitas vezes não estão disponíveis nem mesmo em hospitais privados. Nós temos, eu vou pedir ao Bruno ou ao Dr. Marcos que façam, ou ao Dr. Júlio que façam uma exposição aí do serviço, né? Mas nós temos o Hospital São Lucas, que é agregado à Santa Casa e onde são feitos os serviços, os atendimentos privados. Então, a Santa Casa, se eu sempre, quando passo na Santa Casa, ali em frente à Santa Casa, eu falo, se eu fosse bilionário, com certeza seria o primeiro hospital que eu dedicaria um investimento muito grande. Então, é uma equipe de quem nós nos orgulhamos muito e temos o grande prazer e a honra de ter vocês aqui. Vocês estão em casa, fiquem à vontade. Então, a dinâmica será o Rian apresentando o caso clínico, depois o Júlio vai fazer uma aula, né, uma exposição, e aí eu gostaria de deixar vocês à vontade para falar um pouquinho do serviço e começarmos a nossa reunião. Muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês e pela dedicação. Acho que o Marcos, que é mais velho, pode falar sobre serviço, Marcos. Não, ô Júlio, fica à vontade que a apresentação sua hoje é sua, então você pode ficar à vontade aí. Você é o Não, artista hoje. nada, tô longe disso. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Júlio, eu sou um dos neurocirurgiões do Grupo Santa Casa. É um prazer muito grande para a gente poder participar dessas reuniões com todo o grupo. O Bruno aí acabou de entrar também, acabei de ver a carinha dele. Se ele quiser assumir as apresentações, fica à vontade. Esteja à vontade, Parques é com você. Muito bem. Mas eu queria agradecer a Kélia pela oportunidade de nos convidar para participar desses encontros, Kélia, e agradecer também pelas palavras que você, né, assim, acabou pelos elogios ao nosso serviço, né? Nós somos um serviço, né, basicamente de SUS, então, né, assim como os outros serviços, vários outros colegas do Estado, né, assim, a gente sabe como que é difícil no dia a dia fazer com que as coisas funcionem da maneira mais próximo possível do adequado dentro do SUS, né? A gente muitas vezes não tem muita gestão dos recursos, então, assim, é matar um leão a cada dia. E eu acho que a gente do Grupo Santa Casa, a gente fica muito satisfeito, assim, de conseguir, dentro da medida do possível, dentro do esforço de cada um, levar uma neurocirurgia de qualidade para os pacientes que a gente atende lá na Santa Casa. Eu acho que essa que é o né, assim, o principal, assim, objetivo do serviço. É, Hoje nós preparamos um caso, né, da parte da funcional. Dentro do nosso serviço funcional tem se tornado cada vez mais uma sub-área importante. Acaba que, por questão de disponibilidade, de organização da rede, muitos procedimentos da funcional, assim, do estado de Minas, acabam sendo encaminhados para a Santa Casa, e o Ian, que é um dos nossos R5, vai apresentar um caso sobre tratamento de doença de Parkinson, que faz parte do dia a dia do neurocirurgião funcional e tudo, mas muitas vezes é um tipo de cirurgia que é pouco conhecida por colegas que não trabalham diretamente com o distúrbio do movimento. Então a gente queria mostrar um pouco sobre o que a gente vem fazendo e como que a gente vem fazendo na Santa Casa. Então, Ian, se quiser começar, fica à vontade. Ô, Boa noite Júlio, a todos. desculpa, Desculpa. Ian, eu gostaria só de fazer uma colocação, antes que eu me esqueça.
Nós temos recebido os residentes da Santa Casa já há mais de década e uma coisa que me chama a atenção é a capacidade que os preceptores têm de formar discípulos. Discípulos e pessoas que são capazes de substituí-los se for necessário, e eles entendem que isso é uma coisa que é natural à medida que o tempo vai passando. E isso é tão, tão bacana, mas tão bacana, porque de todos os residentes que passaram no João, e cada um com sua característica, né? Cada um com a sua personalidade, mesmo naqueles que têm peculiaridades, né? Nenhum, nunca fez nenhum tipo de comentário que diminuísse 1 milímetro qualquer preceptor ou serviço. Então, eles amam a Santa Casa, chamam carinhosamente de Santinha e levam isso no coração para onde eles vão, né, onde eles foram semeados, e aqueles que ficam seguem realmente o passo dos mestres, e isso realmente eu fico assim maravilhada e fico emocionada de ver como vocês têm essa capacidade de formar discípulos e de se manter uma equipe tão coesa, então parabéns. Desculpe, Ana, a palavra é sua. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ian, eu sou residente do quinto ano da Santa Casa de Belo Horizonte. A gente vai começar a nossa apresentação com um caso clínico. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela. É, Nós estamos vendo, falta só isso, perfeito. ok. Então, o nosso caso clínico é sobre estimulação cerebral profunda. O meu orientador foi o Dr. Júlio para essa apresentação. Nosso paciente era um paciente de 62 anos, do sexo masculino. Esse paciente iniciou, por volta dos 50 anos, com um quadro de lentidão para movimentar a mão direita. Essa era a mão dominante do paciente, o que ele descrevia com uma queixa que prejudicava os movimentos finos e atrapalhava a função executiva desse paciente, que era a função de marceneiro. Com 6 meses de evolução, esse paciente iniciou um tremor de repouso na mesma mão. Esse tremor era discreto, mas também evoluiu com piora progressiva. Então, nesse momento, o paciente procurou o neurologista, que foi quando ele iniciou o segmento do quadro. Com 1 ano de evolução, esse paciente iniciou também um tremor de repouso contralateral. Na ocasião, ele também apresentava queixas de piora do olfato e uma queixa de sono agitado e alguns pesadelos de longa data. Então, com essa apresentação inicial, a gente já pode pensar num diagnóstico sindrômico de parkinsonismo. Parkinsonismo, no contexto da MDS, se refere a um conjunto de sintomas motores característico da doença de Parkinson, que inclui um sintoma obrigatório, que é a bradicinesia, associado a outros sintomas que podem ser rigidez ou tremor. É um termo mais amplo que a própria doença de Parkinson e pode abranger outras condições com sintomas semelhantes. Esse paciente manteve um acompanhamento do quadro com o neurologista e evoluiu com piora progressiva do padrão de marcha nos anos subsequentes. Então, por volta dos 52 anos de idade, esse paciente iniciou o uso de levodopa. Inicialmente, ele teve uma boa resposta, ele manteve controle do tremor e tinha uma deambulação efetiva, e nesse momento ele ainda tinha capacidade de manter sua atividade laboral. Ele refere também, nesse momento, ter realizado exames de imagem do cérebro sem alterações dignas de nota, e considerando a evolução do quadro, nesse momento foi firmado o diagnóstico de doença de Parkinson idiopática. Segundo os critérios da MDS, a gente tem esse quadro aí que é bem explicativo e é importante dar uma olhada. Tem os pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson clinicamente estabelecida e os pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson clinicamente provável. Aqui a gente vai se ater aos pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson estabelecida, que são aqueles pacientes que têm um quadro de parkinsonismo, que é bradicinesia associada a tremor e ou rigidez em repouso. Esse paciente precisa ter pelo menos 2 critérios de suporte e não ter critério de exclusão. Os critérios de exclusão são certas características que podem excluir o diagnóstico de doença de Parkinson, como alguma normalidade cerebelar, paralisia supranuclear do olhar, diagnóstico de algumas demências específicas e aquele paciente que não tem resposta à levodopa. E os critérios de suporte são aqueles critérios que não são essenciais para o diagnóstico de Parkinson, mas eles auxiliam no diagnóstico, como uma boa resposta ao tratamento com levodopa, a presença de sintomas não motores, como o próprio paciente mencionou, distúrbio do sono ou perda olfativa, entre outros.
Esse paciente manteve-se bem apenas com o uso regular de levodopa por 5 anos, mas progressivamente evoluiu com queixa de piora da lentidão pré-deambular, com passos curtos, piora da rigidez, principalmente no período noturno, que ele descrevia como dificuldade para mobilização na cama, tudo isso apesar do uso correto da medicação. Então, foi necessário o início do uso de outras classes de medicamentos dopaminérgicos adjuvantes, além do aumento gradual das doses de levodopa. Com aproximadamente Ó, mas aí não. 8 anos de evolução da doença, esse paciente iniciou com períodos de discinesia de pico e fenômenos de wearing off. Isso significa que o paciente voltava a ter sintomas mesmo antes da próxima dose de levodopa. Ainda assim, o paciente manteve ajuste medicamentoso frequente, reabilitação com fono e físio por mais 4 anos, e aos 62 anos, com 12 anos de evolução dos sintomas motores, ele foi encaminhado para o serviço de neurologia e neurologia da Santa Casa para avaliação de uma indicação de abordagem cirúrgica. Aqui a gente tem um vídeo de como esse paciente foi visto na primeira consulta. A gente pode ver que o paciente tinha um tremor de repouso em extremidades bem proeminente, principalmente em membros superiores. Esse paciente tinha uma dificuldade de fala e uma dificuldade motora, que a gente já vê que ele deambulava com auxílio de cadeira de roda. Ele tinha uma certa deambulação, mas já bem limitada. Esse paciente fazia uso de um número de doses de medicação elevada, 6 doses por dia, com uma dose equivalente de levodopa também elevada, 1.187 miligramas dia. Então, na consulta de admissão, como a gente viu, ele referia esses tremores de repouso nos 4 membros, mas bem pior nos membros superiores. Ele queixava-se de importante rigidez e bradicinesia, que dificultava a marcha, então ele deambulava muitas vezes com apoio, ou então com auxílio eventual de cadeira de roda. Ele tinha fenômenos de freezing de marcha diário e frequente, relatava inclusive 2 quedas no último ano, sem nenhuma fratura. Tinha um importante prejuízo da fala, o que dificultava a comunicação frequente. Além disso, ele apresentava uma latência do efeito da levodopa por cerca de 30 minutos e a medicação apresentava uma duração máxima de cerca de 90 minutos. Tinha alguns episódios de off imprevisível e tinha discinesia de pico, com uma duração superior a 25% do dia. Também é importante a gente mencionar que esse paciente não apresentava outras comorbidades. Então, vendo esse paciente numa avaliação inicial, tem 2 perguntas que se fazem muito importantes. A primeira pergunta que é quais as condições desse paciente que fazem a gente pensar numa indicação de cirurgia para implante de eletrodo de estimulação cerebral profunda. E a outra pergunta seria quais são os próximos passos para poder fazer uma indicação adequada da cirurgia para esse paciente. Então, assim, como critérios para indicação da cirurgia, a gente pensa no tremor refratário à medicação. Esse paciente tinha um quadro de discinesia extenso, com mais de 1 hora por dia. Também tinha complicações motoras refratárias à medicação e tinha um quadro de flutuação motora, apesar de um número de doses de medicação elevado e um tempo de off extenso. Para a gente poder prosseguir com a indicação de cirurgia para esse paciente, a gente precisa de uma avaliação de equipe multidisciplinar, principalmente para poder confirmar essa resposta levodopa. Também é muito importante a gente excluir as alterações cognitivas e doenças de humor limitantes. E também é muito importante a gente fazer um risco cirúrgico adequado e ter uma conversa com o neurocirurgião para poder fazer um ajuste de expectativa desse paciente com relação ao resultado da cirurgia. Então, esse paciente foi submetido a um teste de sobrecarga de levodopa. A gente faz uma avaliação objetiva desse teste de sobrecarga fazendo uso do PDRS. A gente viu que esse paciente teve uma melhora objetiva importante de 41% com o uso da medicação. Além disso, foi feita uma avaliação neurocognitiva e psicológica sem nenhuma alteração que fosse limitante à realização da cirurgia. Feitas essas avaliações, a gente pensou nessa cirurgia para implante de eletrodo, imaginando um alvo de estimulação no núcleo subtalâmico, STM. Então, como alvo, a gente teve o núcleo subtalâmico. Na Santa Casa, a gente tem um protocolo de cirurgia, fazendo cirurgia para implante unilateral. Normalmente, a gente faz um uso do sistema de estimulação ativa SC, da Medtronic, e a gente tem eletrodos quadripolares não direcionais. Esses eletrodos têm um espaçamento de contato de 0,5 milímetro. Além disso, como protocolo da cirurgia para todos os pacientes, a gente faz uma anestesia loco-regional com scalp block, e esses pacientes normalmente são operados com sedação consciente. Além disso, para que sejam feitos os testes intraoperatórios, é necessário que esse paciente fique sem medicação por pelo menos 12 horas. Para que seja feita a cirurgia, a gente também usa o aparelho de estereotaxia Lexel, que foi usado nesse paciente,
E para planejamento do alvo, a gente faz fusão de imagens de tomografia com cortes finos, normalmente 1 milímetro, e ressonância magnética do crânio também com cortes finos. A gente usa a sequência T1 com contraste, T2 e SWI. Aqui a gente tem as imagens do planejamento cirúrgico desse paciente. Nas imagens a gente consegue ter uma noção de onde está o núcleo subtalâmico e programar o posicionamento do eletrodo no local ideal. Durante o intraoperatório, é indicado que se faça o estudo eletrofisiológico com microeletrodo, então é feito o microregistro. Aqui a gente tem um vídeo que demonstra como é feito o microregistro. Inicialmente, a gente coloca o eletrodo a 10 milímetros do alvo e faz o avanço do eletrodo milímetro por milímetro, fazendo esse registro de atividade elétrica, como está sendo demonstrado aí. Esse avanço do eletrodo é feito progressivamente, lentamente, para que seja feita o registro adequado. Aqui a gente tem um registro do microeletrodo para poder mostrar como é feita a análise. Aqui a gente vê que a 3 milímetros anterior ao alvo, a gente já tem um espessamento da linha de base e, principalmente, 2 milímetros antes a 1 milímetro após, a gente já tem um espessamento mais importante com alguns spikes, que mostra que a gente está passando pelo núcleo subtalâmico. No intraoperatório também é importante que seja feita uma avaliação neurológica. Aqui na Santa Casa a gente utiliza auxílio da equipe de neurologia especializada. Muito importante que a gente faça uma definição de resposta terapêutica. A gente pode ver aí o Ravi fazendo uma avaliação da melhora da rigidez desse paciente. A gente vê se esse paciente melhora tremor e bradicinesia. E a gente também precisa definir qual a janela de estimulação. Se esse paciente tem efeitos colaterais importantes com a estimulação, como a estimulação de cápsula, que é bem incômoda para o paciente. Aí mostrando como é feito o teste intraoperatório. Seguindo, esse paciente passou por uma cirurgia sem intercorrência, foi mantido o alvo e a trajetória planejada em ambos hemisférios. Posteriormente, esse paciente passa para a cirurgia de implante de gerador de pulso infraclavicular, também sob anestesia geral. Todos os pacientes no pós-operatório passam por uma tomografia para confirmação da posição dos eletrodos. Esse paciente tinha um eletrodo com posicionamento adequado. Aqui no slide a gente pode ver a posição final dos eletrodos. Esse paciente manteve um segmento ambulatorial especializado. Foi iniciado o ajuste da estimulação após 3 semanas. Esse paciente permaneceu em ajuste frequente dos parâmetros por cerca de 4 meses, também associado a ajuste medicamentoso. Aqui a gente tem um vídeo do ajuste dessa estimulação em pós-operatório. No início a gente vê o paciente sem estimulação, até que a gente vai ter um momento que vai ser feita a ativação do eletrodo. Quando é feita a ativação, a gente vê uma melhora substancial do tremor do paciente. Além disso, a gente pode ver alguns sinais indiretos de melhora. O paciente já tem uma melhora de higiene, que faz com que a gente infira a melhora da qualidade de vida desse paciente com a cirurgia. Então, em avaliação de 6º mês, esse paciente teve uma melhora de sintomas motores. Em off, ele melhorou 32%, em on, 62%. Além disso, a gente conseguiu uma melhora com redução da dose de levodopa em 30%. Esse paciente teve uma redução do tempo com discinesia para um tempo inferior a 30 minutos dia e mantém segmento fisioterápico com uma melhora gradual da marcha. Essas são as referências utilizadas na apresentação do caso. Obrigado. O Dr. Júlio vai continuar com a apresentação. Bom, acho que só alguns comentários antes de passar para alguma discussão, para a aulinha, assim, esse paciente é o perfil do paciente que aparece no SUS, né? Os vídeos do intraoperatório são de outro paciente, né? Esse paciente é mais antigo, a gente colocou só para ilustrar como é que isso é feito no dia a dia, mas esse é um caso que tem uma resposta boa. Todo mundo conhece esse paciente da Santa Casa, né? Porque realmente ele tinha um prejuízo muito grande, né, da vida em geral por causa do quão tremulante ele era antes da cirurgia. Mas é importante mostrar assim, alguns pontos, né, assim, de como que é difícil manter uma assistência desse tipo de tratamento dentro do SUS, né? Porque ainda é um tratamento caro, né? É um tratamento que demanda todo um circo, né, para você conseguir operar um paciente de DBS, né? Demanda muito equipamento específico, né? Uma coisa muito
não só caros equipamentos que são implantados no paciente, mas também o que você usa no intraoperatório, né? Por outro lado, dois pontos que são importantes de sempre ressaltar, nesse caso desse paciente, é como que esse paciente demorou para chegar na cirurgia, né? Esse paciente ele já expressava sinais de, né, alguns critérios de indicação de cirurgia muito antes dele conseguir chegar até a gente lá na Santa Casa, né? Talvez uns 5 ou 6 anos antes, né? Então, a gente sempre ressalta quando a gente está conversando com os colegas, né, assim, da especialidade, ou mesmo com os colegas da neurologia, que DBS, assim, ele precisa ter um time, né? Às vezes, esperar o paciente piorar tanto, ficar insistindo tanto a ponto do paciente perder sua capacidade de deambulação, até ele, né, ficar na cadeira de rodas, esses pacientes a gente não opera, porque o paciente tem que ter uma funcionalidade mínima para que a cirurgia se pague, né? Então, assim, o paciente do SUS, ele é muito mais grave do que o paciente do privado, né? O perfil de paciente é esse paciente, é, e como esse apresentado no caso. Por outro lado, ele tem uma melhora importante, né? DBS bem indicado, assim, bem conduzido em linhas gerais, ele não é um tratamento curativo, mas ele tem um impacto muito importante na vida do paciente, não só em redução de medicação e tudo, mas em aumento mesmo de funcionalidade, né? Muitas vezes você consegue tirar um paciente que passa muito tempo do dia na cadeira de rodas, se locomovendo com muita dificuldade, para andar com apoio, para voltar a ter um pouco mais de independência no dia a dia. Tá? Então, acho que são os pontos. Se o Marcelo, acho que o Marcelo está aí na linha também, se quiser comentar alguma coisa, esse paciente é muito mais dele do que meu nessa época que esse paciente foi operado, ainda era residente ainda da Santa Casa. Ou se algum outro colega do interior que tem, tô vendo que tem o pessoal de Montes Claros aqui também e tudo. Se alguém quiser fazer algum comentário antes da aulinha, tá? De compartilhar alguma experiência, tá aberto. Bom, muito bem. Então vamos deixar para o final, então. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Eu não tinha falado. Barreiras são muito. Bom, eu preparei uma aulinha básica aqui, bem rápida. Não vou tomar um tempo muito de todo mundo aqui, não. Né? Uma aula deve durar aí uns 30 minutos. Sobre os conceitos básicos do que é estimulação cerebral profunda para o tratamento específico da doença de Parkinson. Eu tenho formação em Sim. neurocirurgia funcional, eu sou um dos responsáveis por esse tipo de abordagem hoje em dia lá na Santa Casa, eu e o Marcelo, junto, né? Nós tocamos, e o Ravi, que é o nosso neurologista, a gente que toca esse serviço de DBS lá. Eu tenho alguns conflitos de interesse com a indústria, mas nada em específico nessa aula. Tem uma frase que é muito comum, muito frequente de ser lembrada em aula de DBS, que é essa frase do Pollack. Pollack foi o primeiro neurologista assim, que teve uma maior experiência com isso lá em Grenoble, na França, né, do jeito que a gente faz hoje. E já vi algumas aulas gravadas dele e tudo mais. Assim, ele sempre comenta que quando eles começaram a fazer DBS, que realmente eles ficaram assim, muito estarrecidos com o resultado, porque depois né, além da levodopa, a estimulação do subtalâmico foi assim, a grande terapia que mudou o desfecho dessa doença nesse último século da medicina, né? Vamos falar Júlio, basicamente sobre... Oi. não está na tela cheia. Olha, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá em tela cheia? Não. Deixa eu ver se eu consigo. Não tá no modo apresentação, Júlio. Hum, Tá seus slides com aqueles slides, como se você estivesse escrevendo, fazendo uma aula. Porque Para mudou você que é a modo apresentação, não mudou. É naquele botão lá embaixo à direita. a apresentação. Oi? Para você aí tá modo apresentação? Tá. Uhum. Então, para de Agora vai ter compartilhar, Julinho, compartilha novamente.
por favor. Mas Quando você compartilha o desktop do tudo, outro. compartilha tudo. Quando você compartilha só uma janela, sempre dá algum problema. Entendeu? Sim, Compartilha tudo. Toda a tela do seu computador. resolveu? Agora põe o modo apresentação. Certinho. Agora foi. Agora foi. Show, beleza, galera, obrigado. É, Então, terapia de estimulação, né, DBS, né, terapia de estimulação cerebral profunda, né, é uma estratégia assim, que é muito bem definida para algumas patologias, especialmente para distúrbios do movimento. O que que é isso em si? Basicamente, a gente implanta um sistema de estimulação que é muito próximo de um marca-passo, né, que o pessoal da cardíaca já usa há muitas décadas, né, do pessoal da cardiovascular. Então, eu implanto um sistema com eletrodos implantados de forma definitiva em algum núcleo que eu pretendo interferir no comportamento da profundidade do cérebro do paciente. E esse eletrodo ele é conectado com um estimulador, com um gerador de pulso, com uma bateria, que em geral a gente implanta na região subclavicular. E você entrega uma estimulação elétrica de forma contínua para essa região do paciente, visando aumentar ou, né, potencializar ou mesmo ou inibir aquele funcionamento daquela região, dependendo de qualquer doença, dependendo do que você está pretendendo. É, a estimulação, né, esse sistema de estimulação é um sistema bastante customizável, né? Hoje, isso melhorou muito nesses últimos 20 anos, né? Os eletrodos, eles são eletrodos que têm múltiplos polos, né? Geralmente os alvos são pequenos, então é muito comum que os eletrodos tenham 4 ou 8 polos, os eletrodos mais habituais, né? Alguns outros modelos mais novos têm até mais polos do que isso, né? E esse anelzinho, esse contato, é o que eu consigo de fato entregar para o cérebro a energia elétrica, né? Quando alguns parâmetros, eu consigo ajustar alguns parâmetros dessa terapia, né? Quais polos eu quero que funcionem, a polaridade desses polos, né? A amplitude, né, da corrente ou da tensão, né? O tanto de energia, né? A força com que eu estou entregando a energia elétrica naquele cérebro, né? A largura de pulso, ou seja, quantos microsegundos que eu estou mantendo aquele tecido cerebral ali circunjacente ao eletrodo recebendo, né, o estímulo elétrico e quantas vezes em um segundo eu repito aquilo, né? Esse desenho aí de baixo aí da estimulação contínua, isso é o básico que a gente faz para DBS hoje, para distúrbio de movimento, especialmente, né, para Parkinson, que é esse tipo de estimulação, que são essas ondas quadradas todas positivas, né? Tudo monofásico. DBS não a grande e maior parte dos pacientes, né, dos pacientes tratados mundo afora são de distúrbio do movimento, mas ele também tem aprovação do FDA para algumas outras patologias, né? Além a primeira aprovação, de fato, foi para o tremor essencial, né, antes dos anos 2000. Depois nós tivemos a aprovação para o Parkinson, em 2003, a aprovação para a distonia generalizada, e em 2009, como uma alternativa humanitária, né, para você tratar transtorno obsessivo compulsivo, e mais recentemente, em 2018, para casos de epilepsia refratária. Por outro lado, assim, o campo de pesquisa de DBS é muito amplo, né? Existem estudos, né, da maior parte deles pequenos, de serviços específicos, do emprego da técnica para diversas outras condições, mas essas 5 são as que a gente tem autorização para fazer no dia a dia. História do DBS não é uma história recente, apesar, né, dos primeiros trials, né, das primeiras publicações de impacto, né, serem do início dos anos 2000, né, do jeito que a gente faz hoje. A história de estimulação cerebral profunda começa lá na década de 50, de 1950, né, com geradores externos, estimulações, começa na Rússia, inclusive, nem na França, com geradores externos, estimulações que eram intermitentes, né, para tratar um monte de patologia, não só de submovimento, sabe? Mas depressão, várias outras coisas. Isso foi evoluindo, né? A partir dos anos 2000, né? Ocorreu o boom do DBS, né? E a tecnologia também, o que a indústria foi implementando junto, né, de dispositivo para essa terapia, foi melhorando, né? Mais recentemente, a gente tem o emprego dos eletrodos que são partidinhos, que são os eletrodos direcionais. Atualmente, né, o que é mais estudado é o DBS adaptativo, né, que é o DBS que ele consegue reconhecer quando o paciente precisa da estimulação. Ele, basicamente, né, o intuito é que ele consiga ligar e desligar sozinho, dependendo
do que o paciente está demandando naquele momento. Então, a história de DBS não é uma coisa, apesar de ainda não ser uma terapia muito difundida, não é uma terapia recente. Na Santa Casa, já tem mais de 10 anos que isso é implementado, né? Marcelo começou isso assim, até antes de 2014, mas eu acho que os casos mais frequentes a partir de 2014. Então, esse foi um levantamento que a gente fez no ano passado, sobre os casos, assim, em 10 anos, né, nos últimos 10 anos, já tinham sido mais de 800 cirurgias de DBS no país, e de fato, assim, é, um quarto dessas cirurgias tinham sido realizadas na Santa Casa. Então, dentro do contexto do SUS, né, Belo Horizonte tem um peso muito importante em prover esse tipo de tratamento para o paciente da rede pública aqui no país. E é um tratamento que ele tem algumas vantagens em relação aos procedimentos ablativos, né? Das cirurgias ablativas que eram feitas por distúrbio de movimento antes do advento do DBS, né? DBS é reversível. Se a terapia não estiver indo bem, você pode, inclusive, desligar o aparelho e o paciente volta para muito próximo do basal dele, da doença, né? É adaptável. À medida que a doença vai progredindo, você também consegue ter alguns artifícios para mudar o tipo de estimulação que você está entregando para o paciente, e isso pode se refletir nos sintomas, né? Você tem um dano tecidual mínimo, né? Que é o dano do implante. Você não faz uma lesão direta, né? Com calor, com alguma outra modalidade de tecido cerebral. E você tem você tem uma maior possibilidade de trabalhar nos dois lados do cérebro, né? Algumas cirurgias ablativas, você tinha uma certa limitação de escolher dependendo do alvo, de qual lado do cérebro que você trataria, ou seja, você tratava só um hemicorpo do paciente. Por outro lado, tem grandes desvantagens também. A principal custo, né? Ainda é uma terapia muito, muito cara, né? Além disso, você deixa um dispositivo que é grande, né? É um dispositivo Sense definitivamente implantado no paciente, o que pode, né? Assim, em caso de ter infecções, muitos anos depois, ter infecção tardia desse sistema, né? Demanda um cuidado muito grande, com visitas frequentes de ajuste, né? Especialmente nos primeiros 6 meses, e é um tratamento muito especializado. Você precisa ter uma equipe multidisciplinar que dê conta de tratar isso. Não é uma coisa exclusiva do neurocirurgião nem do neurologista. Precisa de muita gente envolvida. O que o DBS faz de verdade? Para ser sincero, ninguém sabe qual é o mecanismo de ação básico de um DBS. A gente sabe que quando você implanta um eletrodo em algum desses núcleos profundos, você muda completamente aquele circuito de funcionamento daquela atividade, sabe? Diferente do método ablativo, onde você faz uma lesão e você, né, interrompe o disparo neuronal, né, você mata os neurônios naquela região. O DBS não. À medida que você estimula, quando faz um estímulo elétrico, você faz com que o padrão de disparo neuronal mude, você reorganiza o disparo neuronal daquela região. Então, muitas vezes, né, para Parkinson, inclusive no subtalâmico, né, hoje a gente sabe que isso é muito importante, a supressão da faixa de atividade beta, né, da faixa de frequência beta. Isso é um marcador eletrofisiológico dos sintomas, especialmente dos sintomas motores, especialmente dos sintomas de bradicinesia. O DBS ele faz com que essa hipersincronização nessa banda seja alterada, né, de uma forma externa, e o paciente tem uma melhora dos sintomas, muito provavelmente pelo aumento de dopamina, da produção e da liberação e da recaptação da dopamina em todo esse circuito. Fora que em estudo animal, você vê que tem alteração de metilação de DNA, assim, realmente você muda muito o microambiente ali da região que recebe esse tipo de estimulação. O quanto que isso é efetivo? DBS para Parkinson funciona? Funciona bem. Hoje a gente já tem uma literatura muito forte, muito assim, robusta em relação aos efeitos, né, positivos do DBS para o paciente específico que precisa ser operado, né? O paciente ele melhora, né, em redução. A escala PDRS é um instrumento que a gente usa para avaliar tanto alguns sintomas, como os sintomas, né, o exame físico, os sintomas motores do paciente. Então, o paciente que recebe DBS em relação ao que não recebe, né, no caso do paciente avançado, ele melhora em todos os subscores dessa escala, especialmente na parte motora. Você tem uma melhora da qualidade de vida, você consegue reduzir, né, essa dose equivalente de levodopa, que é uma continha que a gente faz para transformar todos os medicamentos que o paciente toma
em levodopa. Então, o DBS consegue fazer com que o paciente, em média, consiga diminuir um pouco a medicação. Por outro lado, é muito mais perigoso do que o uso do medicamento. Então, ter critério para indicar esse tipo de tratamento não é só o custo. Você tem que ter um critério muito. Tem que seguir bem os critérios, tem que ter uma peneira muito fina, porque isso é muito mais perigoso do que tomar uma levodopa, sabe? Então, quando dá errado, acho que a complicação é baixa, na verdade, mas quando dá errado, você está trazendo um prejuízo muito grande para a vida do paciente, porque né, ninguém morre diretamente de doença de Parkinson. Os pacientes morrem de complicação da doença, né? E morrer de uma complicação da cirurgia realmente, para esse perfil de paciente, é uma coisa muito drástica, né? DBS é muito focado em melhora dos sintomas motores, na rigidez, no tremor e na bradicinesia, na velocidade dos movimentos, sabe? Tudo muito focado em braço e perna, sintomas que são apendiculares, não sintomas axiais. Mas hoje também a literatura já mostra que mesmo sintomas que não são motores de uma forma secundária melhoram nos pacientes que recebem esse tipo de terapia. E inclui tudo, sono, padrão de urina, às vezes até atenção e memória, dependendo do núcleo que você está estimulando. Então você tem alguns benefícios não motores secundários também. Mas a questão do custo é sempre discutida. Isso é uma terapia cara. DBS ele se paga depois do segundo ano de terapia, né? E a custo-efetividade ela aumenta à medida que o paciente usa a estimulação, especialmente depois de 5 anos, sabe? Então, se o paciente não tem uma perspectiva boa de ter uma melhora, né, em 2 a 5 anos, talvez esse não seja o paciente ideal para você operar por uma questão de custo mesmo, né? Porque alguém paga essa conta, o SUS paga, o plano de saúde paga, o próprio paciente paga, e é uma continha bem salgada. Para você ter um bom resultado, né, nesse tipo de terapia, você tem que respeitar 3 bases, né? Assim, DBS ele não substitui o medicamento, não substitui a reabilitação, a fisioterapia, a fono, a reabilitação motora. Ele é uma terapia a mais para o paciente que não está indo bem só com o tratamento conservador. E para o DBS dar certo, você tem que sempre ter uma indicação correta, um posicionamento, um implante correto do eletrodo e, principalmente, uma estimulação efetiva associada ao ajuste medicamentoso. Qualquer uma dessas 3 bases que você viola, o seu resultado é subótimo, né? Como é que é o fluxo de seleção para o paciente? O Ian transcorreu aí rapidamente no caso, né? Mas, basicamente, a gente tem que definir se esse paciente tem indicação, se ele é refratário mesmo ao tratamento clínico, comprovar que ele ainda tem uma resposta à levodopa, o paciente já perdeu a resposta mínima à levodopa, ele já não tem uma boa resposta à DBS, então ele já não tem uma indicação, ver se ele não tem nenhuma contraindicação estrita ao procedimento, e depois tentar ajustar as expectativas do que você pretende com essa terapia, né? Critérios de seleção, não existe nenhum critério de seleção de DBS, nenhum guideline, nenhuma coisa estritamente definido, né? Desde que isso começou a ser implantado, né, a literatura começou a ser mais forte em relação a isso lá, né, em 1999, os critérios foram sendo adaptados, mas algumas coisas permanecem desde o início, né? E o principal, né, do paciente de Parkinson que você tem que pensar em cirurgia é aquele paciente que ele tem um prejuízo funcional da qualidade de vida, apesar do tratamento adequado. O paciente ele tem que tomar medicação, ele tem que fazer a reabilitação, e mesmo com esse tratamento otimizado no máximo, ele ainda tem que ter um prejuízo funcional. Então, os pacientes de Parkinson, eles tomam muito medicação, já fizeram usos de diversos esquemas, né? Hoje a gente não pode falar que DBS é melhor do que tratamento clínico para o paciente inicial. Não é. Ninguém, não tem nem estudo que estuda sobre isso, DBS na fase inicial sem refratariedade. Ele é melhor no paciente que já é refratário. E o que vai me fazer pensar que esse paciente é refratário? Principalmente complicação motora. Ou seja, o paciente que ele já tem discinesia, né, que são discinesias Dion, né, que é aquele movimento hipercinético quando ele tem um pico de levodopa, né, sérico muito, um pico de dopamina muito alto, né, e o paciente que tem flutuações motoras, né, ou seja, o paciente que ele perde o efeito do remédio antes de tomar a próxima dose, né, ele fica bem, fica ruim, flutuando durante o dia, né. Tem que ter pelo menos 1 hora de cinesia e 2 horas de período de flutuação durante o dia para você pensar em DBS, né? Outra coisa, né, outra indicação, seriam sintomas refratários. E aí entra muito a questão do tremor,
né? Tremor, o paciente que é tremor dominante, muitas vezes ele não tem uma boa resposta à levodopa, e só o fato de ser tremulante, não responsivo à medicação, por si já é uma indicação de DBS. A dose de medicação, né, isoladamente, ela não indica cirurgia. Não existe um ponto de corte que fale que eu tenho que operar esse paciente a partir de tantos miligramas de levodopa dia. Mas o que a gente sabe é que pacientes que usam mais de 800 miligramas dia, que tomam mais de 5 doses de levodopa, são os pacientes que a gente tem que ficar de olho, né? Porque ninguém usa dose alta de remédio ou toma muitas vezes porque está bem. Então, esse paciente, mesmo que ele ainda não tenha uma complicação motora, alguma outra indicação, é um paciente que merece estar com o sinal amarelo ligado, né? Outra coisa, é uma indicação muito rara, mas é uma indicação também, paciente que é intolerante a medicações dopaminérgicas orais. Tem alguma alergia, tem algum sintoma colateral limitante. Então, esse também pode ser encaminhado para o DBS, mesmo antes de ter alguma complicação motora. O score motor, ou seja, né, o PDRS, né, quando o paciente está sem medicação, ele também, isoladamente, né, ele não tem um valor, um ponto de corte que indique cirurgia. Mas, em geral, esses pacientes estão aí em torno de 30 a 40 pontos na parte 3 da escala, né, que é o exame físico, quando ele está sem medicação. Então, quando eu pego um paciente desse, eu tenho que testar. O próximo passo é testar se ele ainda responde à levodopa, né? Esse teste de sobrecarga de levodopa ele é o melhor preditor de resposta à cirurgia. Esse é essencial. Não tem como indicar cirurgia sem fazer teste de levodopa, né? Em geral, você deixa o paciente 12 horas sem medicação e dá uma sobrecarga para ele, uma vez e meia o que ele recebe, né, na primeira dose da manhã, e você avalia como que ele é sem medicação e com medicação. O paciente ele tem que ter uma melhora mínima de 1/3, de 33%, e é muito importante, e preferencialmente uma melhora acima de 50%. Para você pensar nesse tipo de terapia. Lógico que você tem que avaliar muito o perfil de paciente. Tem paciente que é tremor dominante, que não tem uma boa resposta à levodopa. Existe esse critério, ele também tem que ser avaliado no contexto global do paciente, mas, em teoria, pela literatura, você precisa ter uma melhora mínima de 1/3. A partir do momento que se confirma a resposta à dopamina, você tem que ver se esse paciente não tem alguma contraindicação formal relativa. Idade não é uma contraindicação estrita. A gente pode se operar paciente acima de 75 anos, mas você tem que avaliar muito qual é a expectativa de vida desse paciente, como é que é o perfil desse paciente. É muito incomum a gente operar paciente acima dos 75, né? Tempo de evolução de doença, antes de 5 anos de doença, é difícil até você falar que é doença de Parkinson idiopática, sabe? Então, os pacientes, em geral, têm pelo menos 5 anos de evolução da doença motora, ou 4 anos com alguma complicação, né? Demência, o perfil cognitivo, o paciente com demência é contraindicado, né? A estimulação tem o potencial de piorar muito a demência, especialmente no subtalâmico, né? E o déficit cognitivo leve, aquele paciente que ele tem um déficit, mas ele não tem demência, é um critério relativo. Às vezes isso te faz mudar de alvo. Depressão grave, histórico de ação suicida e tudo, essas coisas são contraindicações formais. Esse paciente você não opera pelo risco de piorar esse tipo de sintoma. O paciente que também tem muito prejuízo de marcha, ele tem pouco é, a doença dele motora é muito axial, né? Muito da marcha, da postura e pouco dos braços, das pernas. Isso é uma coisa que você tem que pensar muito. DBS melhora muito mais a questão apendicular do que axial. E o paciente que já está muito sem funcionalidade, o paciente está restrito à cadeira de rodas e tudo, esse paciente não vale a pena, essa terapia não se paga para esse paciente. Fora isso, básico, né? Se ele tem alguma comorbidade, alteração, né, estrutural do cérebro e tudo. E depois que você preencheu todo esse checklist, você tem que chegar e conversar com o paciente sobre quanto é esperado que ele melhore com esse tratamento, porque isso não é cura, né? Avaliação neurocognitiva e neuropsiquiátrica entra nessa história aí de buscar os critérios de contraindicação. Também não existe um parâmetro. Esses instrumentos são os mais utilizados, né? Você tem que avaliar basicamente demência, depressão, risco de suicídio, né? Se ele é funcional, qual que é o impacto da qualidade de vida desse paciente, mas não existe um protocolo estrito. E, por exemplo, aplicando isso, né, nós fizemos um estudo dos pacientes do Hospital das Clínicas, né, no ambulatório do Hospital das Clínicas, que é um ambulatório de referência para isso também. Em 140 pacientes, né, atendidos de Parkinson, né, em geral, assim, a gente
encontrou mais ou menos 13% de indicação de cirurgia numa população de paciente de Parkinson. É o que a literatura fala, entre 10% e 13%. Então, não é pouca gente, considerando que a gente está ficando, né, que a população está ficando cada vez mais vivendo, tendo uma expectativa de vida cada vez maior, né? Cirurgia em si, ela é dividida, é uma cirurgia em vários tempos cirúrgicos, né, dividida em 5 tempos. O primeiro passa a implantar o dispositivo de estereotaxia, isso ainda é classicamente feito com estereotaxia. Tem vários modelos disponíveis, isso vai do que você sabe usar, vai do que você tem, nenhum de fato é muito melhor do que o outro. Todos eles têm acurácia milimétrica, né? A acurácia de dispositivo de estereotaxia não é submilimétrica, né? Então, assim, os números sempre são inteiros, né? Eu calculei lá, deu 12,2, ou é 12 ou é 13, né? O erro do próprio aparelho, quando você usa uma tomografia, né, milimétrica para calcular, né, feita na tomografia estereotáxica, o erro já é maior que 1 milímetro, né? E tem que ter muito cuidado na manipulação desses aparelhos de estereotaxia no intraoperatório, porque toda vez que você movimenta, toda vez que você faz peso, tudo isso pode interferir na fixação dele, o crânio, e mudar um pouco a sua angulação. Fixar ele ao crânio não tem muito segredo, você faz um bloqueio de scalp, né? E mais um pontinho na onde esses pinos entram, né? É muito importante você tentar manter uma simetria, né? E o alinhamento do plano órbito-meatal, que é o que você vai alinhar a sua tomografia para facilitar a sua própria vida. Você pode operar DBS sem halo. Existem, sem o aparelho de estereotaxia, né? Sem ser uma cirurgia frame-based. Você pode fazer com neuronavegação, tem robô, né? Mas, assim, isso aumenta muito o custo da cirurgia. A neuronavegação tem um erro maior, então isso foi basicamente abandonado, né, para DBS. Cirurgia robótica é uma coisa que tem crescido muito, né? Implantar o eletrodo com assistência de robô parece que tem uma boa acurácia, mas isso tem um custo, especialmente porque você vai precisar de ter uma tomografia dentro do seu campo cirúrgico. Esse tipo de técnica você tem que confirmar, não dá para fazer só com raio-x, igual a gente faz na vida real. O segundo passo é planejar sua cirurgia. Isso é baseado em fusão de imagens. Você vai fazer uma tomografia com o aparelho, né, estereotáxico do paciente, que é onde você vai conseguir medir as distâncias, né, do crânio dele dentro do aparelho, e vai fundir isso com uma ressonância que você já fez previamente, né? Então, quando você pensa em estereotaxia, para qualquer coisa, né, para uma biópsia, para um DBS, você tem que basicamente pensar que você está criando um sistema de posicionamento, um sistema de coordenada mesmo, dividindo o cérebro em quadradinhos, né? Com base na tomografia, ou seja, aquela tomografia que você fez com o aparelho, né? O jeito mais fácil de entender isso é isso, é pensar numa esfera presa dentro de um cubo, né? Uma cabeça presa dentro de uma caixa. Se você conhece a dimensão do cubo, automaticamente você consegue criar um sistema de coordenadas que vai ser transferido para a esfera. É basicamente o que a gente faz na tomografia com o sistema de estereotaxia. Por outro lado, eu crio um outro sistema de coordenadas do cérebro, do próprio cérebro, baseado na ressonância, tendo como base as distâncias, né, de qualquer estrutura dentro do crânio ao ponto médio comissural, né, entre o ponto médio aí do terceiro ventrículo. Sequências que a gente usa são basicamente essas, né? T1 com contraste, bom para ver vaso, o T2 te ajuda a ver os sulcos, né? FLAIR, às vezes consegue ver o núcleo rubo, SWI, né? A sequência principal, porque ela é uma sequência que ressalta muito ferro, né? Ressalta muito metal, então você consegue ter uma melhor visualização de núcleos da base, e tem outras sequências que você pode usar tractografia, algumas outras coisas específicas, né? Os alvos são basicamente 3, né? O núcleo subtalâmico, né, o que é o principal para a gente usa para Parkinson, o globo pálido interno, que ele pode ser usado para Parkinson e para distonia, e o VIM, que é o alvo que a gente usa para alguns casos específicos de Parkinson tremor dominante e para tremor essencial. Sempre lembrar que esses núcleos são muito pequenos, né? E além de eles serem pequenos, eles têm subdivisões funcionais. Então, assim, estereotaxia, quando você está implantando um eletrodo cerebral, tem que ser uma coisa muito precisa, porque é muito fácil de errar. Esses núcleos são rodeados, né, circundados por outras estruturas do cérebro que são eloquentes, que são nobres também. Então, você tem que ter um planejamento muito certeiro, uma execução muito certa, muito adequada do que você está fazendo, né? Em geral, qual alvo que é melhor? Né, para Parkinson, o STN ou o GPI? Nenhum dos dois. Os dois são igualmente efetivos. Depende muito do perfil do paciente. O STN você consegue reduzir mais a medicação, o que aqui no nosso perfil de paciente, que é um paciente que usa muito remédio, muito avançado, é maior, né?
O GPI ele controla mais de cinesia e o VIN é um algo que a gente usa basicamente para tremor. Na hora de plantar os eletrodos, é uma estereotaxia simples, né? Você faz através de uma trepanação única, tem que tomar bastante cuidado com a perda de líquor, né? Porque esse cérebro muda de lugar e depois ele volta para o lugar quando você resolve o pneumoencéfalo. Então, sempre tentar deixar uma cirurgia rápida, se disponível, usar algum selante dural, alguma cola, né? Cuidados anestésicos, porque esse paciente ele é operado com sedação consciente. Esse paciente ele tem que estar responsivo e acordado no intraoperatório, né? No nosso protocolo, a gente só usa Precedex para todos os pacientes, e tem um outro perfil, né? Você pode usar outras drogas, mas cada uma com seu perfil de limitação. Técnicas intraoperatórias de eletrofisiologia ajudam muito a identificar as bordas do núcleo, né? O que é o mais clássico é o registro com microeletrodo, né? Um eletrodo muito fininho, capilar, que você coloca antes do eletrodo definitivo para fazer um mapa eletrofisiológico, né, do cérebro. Isso, em teoria, consegue isolar a atividade de poucos neurônios no entorno desse eletrodo, e dependendo do padrão de disparo dos neurônios, você tem um insight eletrofisiológico de por qual núcleo você está passando, te ajuda muito a delimitar as bordas, né? E depois que você faz isso, você faz a avaliação clínica. O paciente está acordado porque você precisa ligar o eletrodo e testar se o paciente está tendo uma melhora. Esse é um passo essencial da cirurgia quando você não tem um método de imagem, uma tomografia, uma ressonância intraoperatória, para você confirmar o adequado posicionamento do eletrodo. Eletrodo, qual usar? Tem vários hoje disponíveis no mercado, né? Basicamente, eles podem ser um anelzinho completo ou dividido. Se tiver o eletrodo direcional, sempre preferir o eletrodo direcional, porque ele melhora a janela terapêutica do paciente. Isso pode ser uma coisa importante, né? Você consegue um resultado melhor, gastando menos energia, estimulando menos só um lado, né, do núcleo que você está estimulando, né? Hoje em dia tem eletrodos muito, muito grandes e tudo. O implante gerador é um passo da cirurgia que não pode ser negligenciado, porque é um passo muito passível de infecção. Basicamente, você tuneliza os cabos como se fosse um DVP ali, né, atrás da orelha, e implanta o gerador na porção subclavicular. Existem vários modelos de gerador disponíveis, e aí você tem alguns que são recarregáveis, a maior parte deles hoje é compatível com a ressonância. Então vai depender muito do que você tem disponível. O resultado em si, com todos eles, é basicamente o mesmo. Feita a cirurgia, você sempre faz uma tomografia para você conferir se você teve algum sangramento, se você teve alguma complicação, e ver o posicionamento do eletrodo, porque isso vai te guiar em qual é o melhor contato, qual é o melhor polo para utilizar na terapia do paciente. Hoje você consegue fazer algumas reconstruções em 3 dimensões do núcleo da base, mas isso não é muito customizado para o paciente. Basicamente, esses sistemas encaixam um atlas dentro do cérebro dele, então não é a anatomia básica dele, né? A gente que é neurocirurgião funcional, você tem que conferir o que você fez e falar com o neurologista, né? Dar uns palpites de quais são os melhores polos para ser utilizado, né? Isso também faz parte da cirurgia. E é basicamente isso, né? DBS é uma opção, é efetivo, é seguro, tem a taxa de complicação baixa, é uma coisa que tem se tornado cada vez mais disponível, inclusive na rede básica, né? Tem que ter atenção para o time de indicação dessa cirurgia, né? Nem muito precoce, nem muito tardio, né? Porque muito tardio a resposta é muito ruim, e a gente acaba não operando esse paciente que chega lá com 80 anos, né, para ser operado, ele não vai ser operado, né? Sempre ajustar as expectativas do que você consegue prover para aquele paciente de melhora, né? Ficar de olho, né, dessas novas tecnologias, assim, DBS é uma coisa que a cada 5 anos a gente está fazendo diferente. De 5 em 5 anos aparece uma coisa nova no mercado que muda a terapia. Então tem demandas, ter uma atualização frequente, fazer sempre do mesmo jeito, estereotaxia, o que garante uma estereotaxia de qualidade é rotina, sempre fazer as coisas do mesmo jeito, com a mesma atenção, sem inventar moda no intraoperatório, né? É isso que garante que a cirurgia dê certo. E você precisa de um trabalho de equipe muito grande, né? Não só dos neurocirurgiões envolvidos, mas da neurologia, de todo mundo, né? Da equipe multi como um todo, porque cuidar de um paciente de Parkinson em doença, né, num estágio mais refratário é uma coisa que demanda muito, né? Demanda muito de todo mundo, né? Quando você não tem uma cura para uma doença, na maior parte das doenças que a gente trata na neurocirurgia funcional não tem cura, o que a gente foca é melhorar a qualidade de vida, que é o grande objetivo desse tipo de terapia. Eu agradeço a atenção de todo mundo
né? Passei um pouquinho do tempo aí, mas em 5 minutos ainda. Eu estou à disposição para perguntas, para a gente discutir e tudo mais. E agradeço muito a Kéria pela oportunidade. Parabéns, Júlio, pela excelente aula. Parabéns, Ian, pela excelente apresentação. Agora eu vou deixar os comentários aí para o doutor Marcelo, Bruno, Tem Edivaldo. pouco a comentar a respeito, deixa o pessoal da funcional. Posso falar, Kélia? Por favor, sensei. Boa noite a todos. Que bom voltar às reuniões. Estava com saudades, muito bom. Uma coisa muito importante que foi falada é que a cada 5 anos muda. Nós somos realmente metamorfoses ambulantes, tá? Uma coisa que eu acredito que vai mudar muito em breve é a questão da idade. Antigamente a gente colocava como idade básica 65, passou para 75, 80. Hoje eu vejo qualidade de vida. A nossa perspectiva é melhorar a qualidade de vida. Se o paciente tem uma qualidade de vida boa, eu indico, mesmo com um longo tempo de doença. Eu já operei paciente com 30 anos de doença e não me arrependi, tá? Porque melhorou a qualidade de vida da família, não só do paciente, mas da família. Então é um negócio que eu gosto muito é de ver a qualidade de vida do doente. As indicações, eu acredito que em breve, mesmo o quadro demencial deixará de ser contraindicação. Já há alguns trabalhos com eletrodos para Parkinson em pálido interno e que vão para núcleos, outros núcleos, como o Minert, com accumbens, e que parecem dar alguma melhora. Então, eu acredito que num um período aí de alguns anos, mesmo os quadros, claro, não demência grave, né? Mas quadros iniciais, demenciais iniciais, associados ao Parkinson, não serão mais contraindicação, pelo contrário, serão indicação que ao invés de subtalâmico, impálido. Então tem algumas coisas que estão mudando, tá? E eu acho mais importante a gente sempre discutir com os clínicos e a família essa possibilidade. Infelizmente, o maior problema são que essa tecnologia que é factível, que não é mais tão cara, é importante dizer isso, porque nós estamos falando aí de uma perspectiva de vida longa para esses pacientes. Um paciente de 60 anos operado, ele vai viver mais 20, 25 anos. Então é uma perspectiva de vida, de uma qualidade de vida. É importante que a gente converse isso com os clínicos, com a família, para melhorar isso aí. E cada vez mais precocemente, a gente está indicando. E cada vez mais os pacientes mais idosos, a gente também está indicando. Está mudando muito. Em 5 anos, eu acho que vai ser outra perspectiva que a gente vai ter. Muito obrigado pela oportunidade, Kélia. Parabéns ao Bruno por todo o serviço. Parabéns, Júlio. Parabéns, todo mundo da equipe aí. Realmente, eu sou fã de vocês. Que é isso, ninguém não precisa disso tudo, Edivaldo. Obrigado. É, verdade, olha só, essa questão da idade, né? Realmente, assim, você não tem um ponto de corte estabelecido. A gente também já operou pacientes, assim, não no SUS, mas no privado, pacientes que tinham 80 anos, mas que tinham funcionalidade, assim, no paciente de 60. Então, isso você tem que realmente, né, assim, isso vem mudando, começou com 65, hoje 75 já é aceitável, e eu concordo plenamente que essa janela de idade vai ser aumentada com o envelhecer natural da população, né? A questão do custo, é aquela coisa, o custo ainda é alto comparado com outros tipos de terapia, porém, isso é terapia coberta basicamente em todos os contextos da saúde aqui do país, né? Você tem isso é autorizado no SUS, é difícil, só Santa Casa que faz no estado, não sei o quê, assim, com mais volume. Sim, mas faz. Os planos de saúde, né, assim, tem uma diretriz de utilização, mas
bem indicado, né? Isso é muito acessível, né, na saúde suplementar. Então, assim, a questão do custo, né, hoje realmente ainda é caro, mas já ficou muito mais barato. Em relação ao quadro demencial, essa discussão é muito interessante, porque realmente, né, o resultado, quando você faz a estimulação do pálido interno, em relação à demência, ele prejudica menos a questão cognitiva do paciente. E isso tem muito a ver na estimulação do subtalâmico com o posicionamento do eletrodo, né? Hoje a gente sabe que o subtalâmico ele tem subdivisões funcionais e a parte mais anterior, que seria a parte associativa, que é ligada no córtex pré-frontal e tudo, ela é ligada por via hiperdireta, né? Ou seja, tem conexão direta com esse córtex. É, Quando você tem uma estimulação dessa região por contiguidade, né? Você acaba tendo um reflexo maior sobre a questão da cognição do paciente. Então, provavelmente, esse resultado ruim que a gente teve, né, na primeira década aí, de estimulação do subtalâmico sob, né, em relação ao efeito é, do quadro cognitivo, da demência e tudo, deve ser muito decorrente a isso. Então, hoje, né, com esse alvo mais posterior, com o eletrodo direcional, isso deve ser outra coisa que deve cair por terra também, assim, a questão de quão limitado, de quão importante a limitação cognitiva vai ser uma contraindicação a essa cirurgia. Só falar que nesse último congresso que teve da academia, no primeiro dia teve a reunião da Global Neuro e o Dr. Robson Amorim fez a façanha de organizar o primeiro implante de DBS do Hospital Universitário Getúlio Vargas, lá em Manaus. O Oswaldinho e equipe, né? Equipe lá de neurocirurgia também do hospital participou. O Oswaldinho liderou, então foi muito bom, foi muito bacana, foi muito emocionante. Então, é o que o Júlio falou, a tendência é que outros serviços do SUS, né, comecem a fazer e isso ser difundido. Marcelo, tá por aí? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, pessoal, alguma Eu pergunta? vou, eu vou falar um pouquinho, Gustavo de Montes Claros. Ei, Gustavo. Primeiramente, tudo bom? Primeiramente, Júlio, parabéns pela aula, Ian, pela apresentação, muito boa aula. Algo, assim, vocês estão de parabéns porque, assim, a realização do DBS, ou da estimulação cerebral profunda no SUS, é um desafio. A gente fez aqui em Montes Claros durante de 2014 até 2019, a gente conseguiu realizar até um volume até razoável. Se não me falha a memória, 52 cirurgias, não 52 pacientes, né? Aí que você vai entender a cirurgia unilateral, o paciente melhorar, os dois lados, você começa a ver alguma coisa que você não vê no privado, que você não faz isso no privado. Só que assim, a minha visão é que o governo não enxerga muito isso, né? Porque assim, é caro, mas o que hoje o SUS paga é muito pouco. Não estou falando do médico em si, mas ele te dá um SC, ele te dá um eletrodo que não é direcional, ele te dá o refúgio da neurocirurgia. Então não é isso. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente deveria tentar lutar por algo melhor, né? Que seja um PC, o paciente não precisa ter dois marca-passos, então assim, não precisa fazer uma cirurgia da maneira como é feita pelo SUS. Eu acho que os serviços, pelo incrível que pareça, tinha-se mais serviços, acho que por uma questão de acordo da Medtronic, ela tinha ela servia mais serviços no Brasil e se restringiu muito. E hoje a Santa Casa, são poucos os centros hoje que faz pelo SUS, 100% SUS. E a minha impressão é de que isso está reduzindo, e não crescendo a cirurgia de DBS pelo SUS, 100% SUS, por diversos fatores, mas eu acho que como sociedade a gente deveria tentar brigar mais para isso ser mais difundido, a gente conseguir mais verba, mais viabilidade para poder fazer os procedimentos. Nós estava tendo na sociedade mesmo agora uma briga pela questão do estimulação medular para implantação pelo SUS. Então, assim, a gente conseguir materiais diferentes, conseguir colocar tecnologia, porque, querendo ou não, a cirurgia funcional ela se baseia na tecnologia, não tem como. Como você mesmo falou muito bem, você tem que ter bom equipamento, uma boa equipe, e você conseguir manter isso pelo SUS é difícil. Neuropsicologia, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todo mundo trabalhando em prol daquele paciente,
para você receber uma IH de R$ 1.000 sem ter um custo extra, sem alguém entender o por trás disso, é complexo, é muito complexo. Então, de novo, parabéns, Santa Casa. Sempre, toda vez que eu encontro com o Marcelo, eu brinco com ele. Falei, cara, você consegue tirar água de pedra, você faz milagre lá dentro, não tem cabimento um negócio desse, não. A gente fez durante um tempo, a pandemia, eu acho que foi até uma desculpa muito boa que veio para a Medtronic. Medtronic não, né? Para assim, para os serviços no geral, conseguiu reduzir demais isso. Mas na minha concepção deveria conseguir expandir mais, mas eu acho, minha humilde opinião, que não vai ser tão simples assim, tão fácil assim, infelizmente. Um último detalhe, um último comentário. Você falou na sua aula uma coisa bem interessante, que assim, a cirurgia de DBS, se você desliga e o paciente melhora. Isso encoraja muito algumas pessoas a indicar a cirurgia e não são cirurgiões funcionais e acaba tomando coragem de fazer, de ir por diversas razões. Mas as complicações que a gente tem de um alvo não colocado bem, de uma cirurgia mal realizada, de uma infecção, as complicações são muito grandes. E eu acho que a pessoa que, quando indica, não encaminha e indica, quer que nós façamos lá ou quer que aconteça alguma coisa, eu acho que ele não entende muito bem o risco que pode estar acontecendo ali. E ele não vai saber lidar com aquela complicação de um marcapasso que exteriorizou, de uma extensão, de uma infecção, de uma meningite, de um edema cerebral ou de simplesmente um alvo que foi posicionado, mas o paciente teve um neuropsicológico que não foi numa equipe experiente, que o paciente descompensou psicologicamente. Como é que você vai conduzir aquilo ali sem ter um psiquiatra, sem ter... Então é uma cirurgia com pouco risco, sim, mas as complicações quando acontecem, eu já vi complicações muito ruins e, assim, eu acho que deveria focar mais numa equipe como a sua, como a nossa aqui, pessoas que têm experiência, pessoas que têm equipe para poder resolver as complicações que estão anexas ao procedimento. Logo estava assim, comentário extremamente pertinente, assim, paciente para tratar não falta, né? Assim, realmente a fila de DBS assim, de Minas é um negócio que assim não acaba. E para a gente nessa casa, assim, os bastidores de manter isso funcionando também, assim, é muito complicado, sabe? Porque você tem que conciliar muitos interesses de Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e tudo, porque no fundo eles querem falar que tem um lugar que faz para isso não ser judicializado. A grande, né, assim, questão disso é essa, sabe? Então, assim, eu também vejo isso com muito, assim, pesar, sabe? Tinha que ter, assim, um intuito, um trabalho maior para promover outros serviços nesse tipo de terapia, sabe? Ter uma equipe, mas isso dá trabalho, né? Ter uma equipe que dê conta de, né, assim, que tem tantos especialistas nisso, né? É difícil de montar mesmo, né? Com o que paga e DBS não pode dar errado, né? Esse paciente de doença de Parkinson, assim, não é um paciente que pode, né? Todo paciente é passível de complicação, a gente sabe disso, mas tem alguns pacientes em específico que as complicações têm um peso muito maior na vida deles, né? Mas essa questão de melhora, assim, recentemente a gente conseguiu mudar um pouco aqui na Santa Casa, melhorar alguns aspectos, sabe? Essa questão de. Hoje o paciente já sai com os dois eletrodos da mesma internação. Então, assim, já não tem aquela história de operar um lado e depois ele voltar depois de 5 anos para operar o segundo lado, sabe? Então, eles já saem com o sistema completamente implantado. Agora a gente usa o PC normal, não usa o SC, né? Foi descontinuado, né? Então, assim, agora a gente está conseguindo implantar pelo menos, na verdade, ainda fazer cirurgias unilaterais, não existe código para você implantar dois eletrodos na mesma cirurgia, né? Isso você não consegue faturar o OPME, mas pelo menos assim, o gerador já economizou um ato cirúrgico para o paciente. Eles estão recebendo um gerador PC mesmo, né? Que é um gerador de duplo canal, não Isso foi um recarregável. acordo via Secretaria de Saúde, né? Porque Foi um acordo de se Secretaria você de Saúde, eles complementam. Porque na teoria, quando você vai usar o código utilizado, isso a nível federal, você não consegue custear isso. Alguém tem Não, que fazer um custeio extra. Ou a Secretaria de Saúde entende, ou o Estado entende, ou o município entende, ou todo mundo entende. Só que toda vez que você tenta juntar todo mundo e explicar a importância da neurologia, da psicologia, da neuropsicóloga, um estudo neuropsicológico hoje em Montes Claros é R$ 1.500, R$ 2.500. Então, assim, você fazer isso pelo SUS, aí você tem que pagar a pessoa para fazer, e aí a coisa vai ficando, você vai tentando explicar a importância daquilo tudo,
De novo, é que a gente fica vendo algumas coisas lá, sei lá, 4 anos atrás tinha um projeto de subir um pouquinho o pagamento dessas OPMEs, de custo, e fizeram uma proposta para o governo federal, mas a gente vê Brasil sendo Brasil, né? Aquela dificuldade, aquela morosidade, aquela lentidão. Mas eu concordo com o que você falou, mas assim, o governante ele não está muito preocupado com o imediato. Tem hora que a ordem judicial ele fala, vai sair daqui 4 anos, deixa para lá. Mas, poxa, é uma cirurgia de 300 que sai por 100. É um absurdo, né? Então, assim, uns tem meio doido. É isso mesmo. Nós vamos continuar brigando, porque se a gente não brigar, ninguém passa. Um abraço, gente. Prazer. Obrigada, Gustavo. Mais alguém, pessoal? Gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Ok. Brunão, quer palavras finais? Eu acho que só agradecer a todo mundo pelo tempo despendido. É uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para o Marcelo e para o Júlio, porque eu lembro quando a gente começou isso, o Atos virou para mim. E aí, Bruno, vai dar certo não, né? Vai ser difícil dar certo. E acabou que ele morreu antes de dar certo, mas sim, deu certo. Então é uma coisa que, assim, necessita muito esforço para conseguir tocar isso. Parabéns para os dois. Muito esforço, paciência, né? Porque haja paciência não só pelo procedimento, mas por todas essas questões envolvidas. Santa Casa mais uma vez nos surpreendendo. Nós já tínhamos altas expectativas, mas foi muito melhor do que nós esperávamos em tudo, em todos os aspectos. Gostaria de agradecer a todos os chefes de serviço aqui presentes, né? Abrilhantaram nossa reunião, foi excelente. Parabenizar mais uma vez a equipe da Santa Casa, em especial o Dr. Júlio, o Dr. Marcelo. Parabéns, Ian, a sua apresentação foi impecável. Ian, eu sou suspeita para falar, um excepcional residente em todos os aspectos, educadíssimo, dedicado, estudioso. E como eu sempre falo para o Bruno, é um reflexo da preceptoria, né? Então, muito obrigada mais uma vez a todos pela paciência, uma ótima semana e até a semana que vem. Esse mês de agosto é um mês extremamente especial. Nós vamos dedicar o mês de agosto inteiro para doenças de coluna no idoso. Então, vai ser muito, muito interessante. Vamos soltar a programação na próxima semana, mas nós vamos começar com uma primeira aula do Dr. Fernando Dantas. Muito obrigada a todos, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Kelly. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Boa Boa noite. noite.